Carinha nu, sempre surpreendendo. Um jovem busca esconderijo em um motel de beira de estrada. A partir do momento que conhece uma misteriosa mulher, o Motel Destino acaba se tornando palco de jogos perigosos de desejo, poder e violência. A direção é do Karim Anu e ele dirigiu verdadeiros clássicos do cinema brasileiro dos últimos tempos: Madame Satã, O Céu de Sueli, A Vida Invisível e Praia do Futuro. E agora temos Motel Destino. Diferente das suas produções anteriores, estamos assistindo um thriller erótico neo-noir queer, em que a interação de três personagens protagonistas vão estimular, trazendo eloquências e verdadeiras paixões, e estimular a ponto de levar às últimas consequências. O estudo do comportamento humano nunca foi tão bem elaborado aqui. A inspiração para esse filme vem por parte da literatura, através do livro O Destino Bate à Sua Porta, que teve várias adaptações cinematográficas. A primeira foi em 43, com Ossessione, que é considerado um marco do neorrealismo italiano, mas a adaptação fiel foi com O Destino Bate à Sua Porta, de 1946, com a presença da Lana Turner e do John Garfield. Mas em Motel Destino, a diferença aqui vai muito do comportamento dos personagens e de uma atmosfera muito mais calorosa. Ao invés da fria urbanização dos Estados Unidos e o aspecto noir muito presente, aqui temos a essência do noir através do calor cearense e das cores e da exuberância da paisagem desértica e das praias cearenses. Mas o esqueleto é muito parecido, em que um jovem delinquente, muito bem interpretado pelo Iago Xavier, se refugia no motel com o nome Destino, em que os proprietários são um casal, interpretado por Fábio Assunção e pela Nathalie Rocha. A chegada desse personagem acaba aqui estimulando o que há em volta desse motel. Tudo o que acontece dentro daquele motel é o que traz mais camadas para os personagens e para o desenvolvimento do filme. É um motel super colorido, com umas cores vibrantes, a presença do vermelho, amarelo, laranja e azul é muito forte dentro do motel, e ele tem um caráter voyeurístico. A maneira como Fábio Assunção apresenta o motel para o personagem do Iago é quase que uma vitrine a ser mostrada, é quase que um show à parte. E ao mesmo tempo é um motel claustrofóbico, cheio de cantos, os corredores assustadores presentes. Além do mais, a mixagem de som aqui presente é muito boa, porque mesmo andando pelos corredores do motel, a gente consegue ouvir os gemidos dos clientes que estão no motel. E esses gemidos vão crescendo e variando de volume e potência, causando uma certa estranheza, um estranhamento que beira e flerta com o horror presente no filme. Além disso, a fotografia do filme é muito bonita, os enquadramentos são muito bem feitos. Quando é utilizado o vermelho, é mais em elementos de terror, então os elementos são jogados na tela, que traz uma sensação de suspense, de horrorização através desses elementos. E quando o azul é presente, ele é mais suave, mais convidativo, mais internalizado, mais confortável de assistir. E quando o amarelo é presente, é uma festa, é uma exuberância, é uma efervescência. E é um filme efervescente em todos os sentidos. Uma coisa que eu sempre ouvi falar do Karim é que ele consegue muito bem dirigir os atores, então o elenco se sente à vontade para a criação de seus personagens, para desenvolver. E o Motel Destino, o próprio cenário, a própria história, é um prato cheio para qualquer ator para desenvolver o seu personagem. E aqui os três atores estão muito bem. O Iago Xavier é o protagonista do filme, ele é o mais jovem, ele apresenta uma ingenuidade pelo fato de ser jovem, mas ao mesmo tempo a gente vê as eloquências dele, o sonho dele ser alguém na vida, e a maneira como ele consegue compreender no fim das contas que o destino dele é ser assim, e que no fim das contas não tem muito o que fazer para mudar o passado dele. O Fábio Assunção faz um dos personagens mais incríveis da carreira dele, uma das melhores performances também.
É um personagem caricato, machista, carrancudo, super canastrão e tudo mais, mas a gente vê as camadas do personagem à medida que ele acaba se interagindo com o Iago. Tem uma cena maravilhosa dele encostado na porta do quarto, ele nem entra no quarto, e quem está no quarto é o Iago. E ele para de um jeito que é quase que querendo transar com o personagem, e já entendemos pela corporeidade dele, sem um diálogo sequer, que ele tem uma intenção além do coleguismo com o Iago. É um personagem fantasioso e ao mesmo tempo voyeurístico, a maneira como ele trata o motel, e eu acredito que o motel foi feito para ele, diferente dos outros dois personagens. Então ele trata o motel como se fosse uma espécie de vitrine, uma exposição em que as pessoas que posam no motel podem muito bem aproveitar e apreciar o que há de mais íntimo e incomodativo da mente do ser humano. É um personagem de muitas camadas, tanto que não existe, tanto que há um momento essencial entre ele e o Iago que demonstra o quanto que a sexualidade dele é repressiva, é um personagem machista, é o verdadeiro vilão é o verdadeiro antagonista do filme, mas a gente percebe que ele tem uma repressão sexual muito persistente. E a Nathalie Rocha complementa com um caráter que vai se desenvolvendo aos poucos. De início, ela é uma personagem praticamente sem vida, que trata tudo de uma maneira muito monótona através de tudo que enrola naquele motel, mas à medida que ela conhece o Iago, ela vai desde um caráter materno, afável e convidativa, até um caráter muito mais efervescente. A química dela com o Iago é muito, mas muito boa. E ao mesmo tempo, à medida que vai avançando na história, a gente vai percebendo um caráter de humor da personagem. É uma personagem que traz uma cor diferenciada e se contrabalança em relação aos dois personagens masculinos. Há uma cena dela na rede em que ela parece que demonstra tudo que tem, e é uma cena e um diálogo que me traz muita referência a um clássico do noir, que é Pacto de Sangue, em que aos poucos a personagem vai mostrando quem ela realmente é, mostrando que quais são as suas verdadeiras intenções em relação ao marido, ao destino dela, aos sonhos dela. É uma personagem muito bem interpretada pela Nathalie Rocha. E a interação dos três é calorosa, é divertida. Há uma cena que envolve uma festa, uma espécie de churrasco na piscina, que a gente percebe que tem uma improvisação ali presente que traz uma alegria, um certo alívio em relação à interação dos três. Há uma cena em que os três estão na mesma cama, dialogando, e o enquadramento, a maneira como estão posicionados em cena, parece que é uma célula só, parece que os três estão destinados a permanecerem juntos pelo resto da vida. E a sequência final é muito boa. É o que traz frescor ao talento e à criatividade do Carinha Nu. Uma perseguição noturna com pouquíssima luz, em meio ao deserto do Ceará, extremamente bem fotografada. E a sequência final é tensa, é uma sequência que traz até elementos de horror aqui presente. A finalização de cada um dos personagens, o verdadeiro fim deles, é o que traz o essencial e é uma das cenas mais memoráveis do filme para mim. Principalmente a maneira como é finalizado o personagem do Fábio Assunção. Eu acho genial aquela cena, aquela imagem vai guardar na minha cabeça por um bom tempo, e é o que traz uma verdadeira eloquência do talento de Carinha Nu, uma referência até mesmo de David Lynch. Motel Destino é acaloroso, é convidativo, é efervescente. Eu vou falar isso várias vezes, mas é um dos melhores trabalhos do Carinha Nu, e a cada filme que ele lança se supera na criatividade. Um dos melhores filmes brasileiros dos últimos tempos, e vale muito, muito a pena assistir Motel Destino. Meu nome é Rafael e este é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comente, compartilhe, ajuda o canal a crescer. E é isso. Siga o canal Sala 237 no YouTube, TikTok e Instagram. Até!